tarde. Hoje é dia 22 de março de 2018. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pelo Infomoney TV. Você assiste também pelo Facebook do Infomoney. Hoje um dia agitado para o mercado de fundos imobiliários, né? Você sabe, logo eu vou comentar os fatos relevantes, mas tem um fato relevante que é o fato do dia. E já a gente vai comentar. E na nossa conversa habitual de toda semana, eu tenho o prazer de receber aqui a Marina Curi, que é da Newmark Brasil, e vai tratar justamente do mercado de imóveis comerciais, das lajes corporativas. É claro que eu vou aproveitar a presença dela e vou perguntar também sobre essa grande operação que está movimentando o mercado. Então, indo para os fatos relevantes, eu vou pedir a sua compreensão. Foram vários fatos relevantes, mas a gente tem um hoje que movimentou demais o mercado. Eu vou passar muito rápido pela maioria dos fatos relevantes para a gente poder comentar mesmo o do BC Fund, que se você ainda não sabe, vai saber um movimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Não é todo dia que acontece no mercado de escritórios nem no mercado de fundos imobiliários. Então, fatos relevantes, eu vou praticamente piscar os fatos aí na sua tela. Depois você pode assistir novamente o programa e ler, porque se eu for dar cada um deles, vai sobrar muito pouco tempo para a nossa conversa, porque eu preciso passar um tempão falando aqui do BC Fund, né? Alguns de simplesmente contratos de locação, compras aí, tá vendo uma compra de mais imóveis, também Credit Suisse comprando imóveis, um mercado realmente agitado. A Marina vem aqui confirmar isso para a gente. Questões de inquilinos. Mas eu vou chegar aqui, fato relevante do BC Fund. Ontem, 11h30 da noite, já estava pronta a abertura do programa Fundos Imobiliários, eu tive que editá-la, porque o BC Fund anunciou ao mercado uma operação de venda e compra de ativos, tendo a Brookfield como contraparte. E essa operação ela tem prazo de 90 dias para ser confirmada. Que operação foi essa? O BC Fund, ele cede imóveis e recebe outros, tá? Não circulou exatamente dinheiro, pelo que eu entendi na operação, e sim troca de ativos. Então o BC Fund vende parte do Eldorado, do Brazilian Financial Center lá na Avenida Paulista, o Torre Almirante no Rio de Janeiro, ele sai 100% dele, o Flamengo, o edifício lá no Flamengo no Rio de Janeiro, sai 100% dele, e aqui em São Paulo, no Morumbi, o edifício Cargill. Então esses ativos, você vê aqui, quais saíram 100% da carteira do BC Fund e quais ele sobrou com alguma fração, tá? Quanto que ele vai alienar. Em troca, então esses ativos foram para Brookfield. Em troca, o BC Fund recebe esse imóvel no Cidade Jardim, 50% do imóvel, 20% do imóvel Senado lá no Rio de Janeiro, 83% do imóvel Silvio Braga no Rio de Janeiro, que hoje é onde fica a Rede Globo, no Jardim Botânico, e 100% do MV9, também lá no Rio de Janeiro. Você vê aqui, com contratos de locação para a Deloitte e para o INPI. Muito bem. Ainda sobre o fato relevante, essa imagem veio de lá. Como que o gestor explica a operação? É uma compra de portfólio locado e uma venda parcial de ativos do fundo. A proposta veio da Brookfield, né? Para o fundo, há uma redução significativa da vacância atual estimada. Os novos contratos que ele traz junto com os imóveis que recebeu são de longo prazo e ou atípicos. Os rendimentos, então uma projeção de que o aumento de rendimentos cresça em 32% após a operação. O ganho de capital, o que é esse ganho de capital? Esses 5 ativos que o imóvel está alienando, parte ou todo, ele tem lá um valor que está registrado no fundo, ele sai por um outro valor, houve lucro nessa operação, então tem ganho de capital, e você sabe, um fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% desse ganho de capital. Então vai ter uma distribuição extraordinária de rendimento por causa do ganho de capital, e a diversificação volta ao patamar histórico de 71% em São Paulo e 29% em outras regiões, principalmente Rio de Janeiro, em contratos de longo prazo. Então, antes dos destaques, pode vir para mim, eu quero fazer alguns breves comentários aqui. Primeiro, eu quero falar do documento Fato Relevante. Na semana passada, você assistiu, eu falei de uma iniciativa da Ana Menezes, que aliás é aniversário dela hoje, quero aproveitar para mandar um beijo, parabéns e felicidades para você. E a gente estava falando da importância do mercado se comunicar melhor. O fato relevante que o BTG divulga,
você vê lá uma, duas páginas com o juridiquês de sempre, que é obrigatório, tem que ter, mas é enfadonho, vamos falar a verdade. Tem lá, cumpriu a regra? Tá lá, 2 páginas de juridiquês. E depois tem, acho que mais de 10 páginas de uma apresentação de slides, com a operação bem explicada, com fotos dos ativos, com as projeções do que vai mudar no fluxo de caixa. Enfim, eu quero dizer aqui que o BTG está de parabéns, porque isso é buscar a melhor comunicação com o mercado. Eu fiquei muito satisfeito de ver o documento em si, não estou falando da operação, mas simplesmente de um fato relevante entregue com esse cuidado. Você imagina que eles precisavam divulgar o mais rápido possível e não foi fácil fazer tudo isso, se preocupar se a informação estava correta, mas se não tivesse, hoje esse mercado estaria um caos. Se fosse simplesmente 2 páginas com juridiquês, estaria um caos nesse mercado. Não, eles tiveram cuidado de entregar o máximo possível da informação. Como diz aquela piada, você entendeu o que é que eu desenhe? Eles desenharam para que todos nós pudéssemos entender. Isso é se comunicar claramente, que sirva de um bom exemplo para o mercado como um todo. Bom, e a operação? Eu quero dizer aqui que eu vou dar a minha opinião. Eu não falo em nome do BTG, eu não falo em nome da Brookfield, eu não falo em nome do Infomoney, é a opinião do Arthur. O que eu enxerguei dessa operação? Ela é super recente, todo mundo ainda vai fazer suas contas, suas avaliações. Eu vi uma troca de portfólios em que as 2 partes receberam filé e osso. O que eu quero dizer com isso? É nítido que houve uma grande negociação das 2 partes, cada um querendo o melhor para o seu lado. Isso é negócio. Outra coisa importante que a negociação evidencia, 1 bilhão e 300 milhões de reais. A gente está aqui acompanhando o mercado de fundo imobiliário sempre. O que vem sendo anunciado de movimentação? Shopping center e galpão de logística. Só que o mercado de escritórios ele ainda é o mais relevante para o mercado de fundos imobiliários. E aí a gente vê neste segmento que estava parado uma negociação dessa monta. Ótimo, importante que aconteça. E eu olhando os 2 veículos, a gente tem um fundo imobiliário de um lado e uma sociedade anônima de capital aberto do outro. Um veículo que tem na sua natureza a distribuição de renda, ele é obrigado a distribuir 95% do lucro. E o investidor, ele busca essa renda, a maioria dos investidores está em busca dessa renda. Então tem um fundo imobiliário pressionado por renda e uma companhia aberta que pode levar esse portfólio, ela pode arcar com o carrego deste portfólio. Então o que houve principalmente no Rio de Janeiro, uma troca de imóveis que estavam vagos e que seriam difíceis de comercializar por causa do mercado do Rio de Janeiro, que passa por uma crise estrutural, a parte do resto do país, por imóveis no Rio de Janeiro alugados com a renda já acontecendo. Então você vê aí que tem até um aumento da distribuição de rendimento. Em São Paulo, troca grandes imóveis por grandes imóveis, né? E aí é um setor que a Marina já vai mostrar para a gente, uma área do país que está bem aquecida. Então, independente, claro, alguns vão achar a operação boa, outros vão achar ruim. Eu quero dizer que gostei de ver uma operação dessa monta acontecendo, ela impacta o mercado de bolsa, impacta o mercado de real estate, impacta o mercado de fundo imobiliário, é isso que a gente quer ver, as pessoas fazendo negócio. Bom negócio, o negócio foi mais ou menos, cada um vai avaliar e nem todo mundo vai chegar à mesma conclusão. Mas gostei de ver uma operação desse tamanho de um fundo que já foi o maior fundo listado em bolsa e que tem um protagonismo. Há muito tempo a gente não via uma operação dessa acontecendo, principalmente no BC Fund. Então é importante para o mercado, tenho certeza que todo mundo, de certa forma, ganha com isso. Ah, foi melhor para um e pior para outro. Vamos avaliar, cada um vai ter uma operação. Mas o país ganha com uma operação desse jeito, com um negócio tão grande desse jeito. Tá certo? Por fim, quero te dizer o seguinte, eu mandei uma mensagem para o Fernando Crestana, que é o gestor do BC Fund. Falei, Fernando, se você quiser ir lá, eu converso com a Marina, eu converso com alguém da semana que vem, a gente troca, você vai lá se explicar. Ele teve a gentileza de me ligar e falar, Arthur, ainda é muito recente, a gente tem aí um contrato assinado, durante 90 dias essa operação pode até não se concretizar. E do outro lado envolve também uma companhia aberta, listada em bolsa, que tem acionistas, que tem a obrigação de se comunicar com o mercado. É muito cedo para eu poder falar. Então a porta está aberta, o Fernando já está agendado aqui lá para maio. Se por acaso eles puderem e quiserem, venham antes que a gente dá um jeito na agenda. E eu quero aproveitar para estender esse convite à Brookfield.
venha ao programa Fundos Imobiliários, vocês são parte muito importante dessa operação. Se puderem vir os dois, então melhor ainda. Seria um prêmio ao mercado que a clareza deste fato relevante em documento pudesse ser dada na televisão, ao vivo, para todos os interessados. Convite feito, BTG, Brookfield, espero vocês aqui. Certo? Rapidamente, destaques da semana, ó. Boletim do mercado imobiliário da B3. 344 fundos imobiliários no mercado como um todo, que somam um PL de 74 bi e 141 fundos listados. Relação de valor patrimonial com valor de mercado. Em bolsa, os preços continuam ligeiramente abaixo do valor patrimonial. E a boa notícia que a gente gosta de ver sempre, ó. Mais cotistas chegando, 133.610 investidores, 6% a mais do que no mês anterior, que já tinha sido recorde. Então, mais uma vez, um recorde de investidores, 133 mil. Que bom, é muito pouco em relação ao potencial desse país e desse produto, mas que bom que cada vez mais brasileiros estão descobrindo isso. Claro, quero te falar do nosso curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online gravado aqui com Infomoney e Educação, um curso de 9 horas que você faz pelo seu computador, celular, televisão, quando quiser. Comprando o curso você tem 12 meses de acesso ao sistema e aí pode assistir essas aulas do jeito que quiser e quantas vezes quiser durante 12 meses. Teve dúvida? Manda isso por escrito que eu mesmo vou te responder. Desde como é juridicamente um fundo imobiliário, diferença dos contratos de locação, típico, atípico e os demais, até como você vai fazer para montar e gerir a sua carteira, se o seu objetivo é renda, se o seu objetivo é ganho de capital, tudo isso, imposto de renda e muito mais no conteúdo do curso. Está chegando agora no mercado de fundo imobiliário? Está pensando se investe ou não? Baixe gratuitamente o e-book Guia de Investimentos de Fundos Imobiliários, nesse site que está na sua tela. Ele é gratuito e eu vou te mostrar lá o beabá dos fundos imobiliários, tem um glossário, tudo para você entender. Se já investe em ações, pode investir em fundo imobiliário, se investe em imóvel, pode investir em fundo imobiliário, tudo muito bem explicado para quem está chegando agora no mercado. Se não encontrar aqui, me encontra lá no minha página do Facebook, da página do professor Arthur Vieira de Moraes. O e-book está lá, logo em destaque, e todo o conteúdo que a gente produz aqui no Infomoney e outros conteúdos que eu produzo. Ok? Hora de bater um papo com a Marina Cury. Marina, obrigado. Chegou num dia do furacão, hein? É verdade, é verdade, é verdade. Sorte a nossa, a sua presença aqui, viu? Obrigada. Mas, então, é uma operação, como você mesmo falou, muito recente. É. A gente não tem muito o que comentar nesse momento, a gente tem que esperar um pouco para ser até bastante cauteloso. Mas, de fato, independente da operação, é um movimento que a gente tem visto. A gente tem visto grandes fundos, desde fundos de pensão, fundos privados e investidores internacionais, adequando carteiras para uma nova estratégia. Então, tem fundos que não querem ter imóveis abaixo de X milhões, então eles se desfazem desses imóveis e vão buscar coisas maiores. Outros são ao contrário, querem ter imóveis mais líquidos, enfim, menores. Então, tem uma adequação realmente dos fundos. Essa operação, obviamente, é uma operação casada muito grande, sim, mas a gente tem visto adequação de fundo, de fazer de posições que estavam e comprar outras posições diferentes. Então, acho que tem tudo a ver com essa operação. A gente não tem ainda tanto detalhe, foi muito, como você falou, muito recente, mas nos próximos dias vamos ver aí como é que é. Mas foi realmente o que você falou, uma troca de operações mesmo, de posição de prédio, né? E me parece que está muito alinhado com a estratégia da Brookfield, do que ela quer, e com a estratégia do BC Fund também, como é que ele quer que seja o portfólio da carteira deles. E uma operação de 1 bilhão e 300 fazia tempo que você não via acontecer. Fazia tempo que eu não via acontecer, fazia tempo, e foi ontem, né? Então a gente está realmente querendo destrinchar isso para ver exatamente valores e tal, não só o valor total da operação, mas enfim, como é que vai ficar cada prédio. E realmente é uma operação diferenciada no mercado, sem dúvida nenhuma. Sim. É uma operação que a gente não vê nem todo dia, faz muito tempo que eu não vejo mesmo. Acho que não sei se eu cheguei a ver, talvez uma ou duas. Então, com relação a essa operação específica, é um pouco disso, a gente tem que ter um pouco de tempo para ver o que vai acontecer. E com relação em geral no mercado, está existindo, a gente tem sentido isso, uma readequação. E não tem nada a ver que é em função da crise ou em função do mercado que está retomando agora, não é nada disso, é simplesmente uma estratégia de que a pessoa não está vendendo o que está precisando, ela está simplesmente vendendo o que ela está readequando, com os grandes fundos, né? Isso não vale para a pessoa física. Então, isso é uma coisa que está acontecendo no mercado, acho que a tendência é acontecer cada vez mais. Né? Falando de mercado, Marina, muita gente, esse programa ele estreou em 2016. Tá. E aí o pessoal de consultoria já vinha em 2016 e falava 2017 vai ser melhor e tal.
2017 frustrou expectativas? Não, 2017 foi melhor. A gente teve... Como é que a gente sobreviveu nessa crise? É importante explicar isso, porque você fala, pô, crise, ninguém sai alugando nada. Não teve realmente grandes expansões. O que a gente via de 2008 a 2011, que eram as empresas expandindo, alugando mais espaço, criando até pulmão vago para se um dia precisar, mais para frente, já tem lá. A gente não viu mais de 2013 para cá, porque não fazia mais sentido. Então... O que a gente viu nesses anos de crise foi que existiu muito movimento do Tidal Flight to Quality, que eram as empresas mudando de endereços piores ou prédios de pior qualidade para prédios de melhor qualidade, aproveitando a oportunidade do mercado, os valores de locação um pouco mais baixos. E proprietários querendo atrair, de fato, esses inquilinos. Então, grande movimentação da absorção foi feita desse movimento, de empresas que foram de prédios um pouco pior para prédio melhor, pagando praticamente a mesma coisa, um pouquinho mais. Esse movimento fez com que a absorção ela acontecesse, porque se não fosse esse movimento, a absorção seria bem baixa, não teria muito absorção. Então, por isso, 2017 já foi um ano bem melhor, já teve esses movimentos. A gente já estima que pelo menos 70% ou 80% das grandes empresas já fizeram esse movimento. Ou seja, o movimento de melhora de qualidade de prédio meio que já está meio que se consolidando aqui. Daqui para frente a expansão de Daqui verdade. para frente a expansão, e a gente já está ouvindo expansão, que é muito bom, né, Arthur? É muito bom você ir num cliente, o cliente fala, estou expandindo, não estou simplesmente reduzindo, mudando. Então é muito bom ouvir expansão, é uma energia melhor. Então hoje a gente tem algumas regiões, então 2017 respondendo sobre foi melhor, a absorção foi até um pouco maior do que a média histórica das absorções que a gente teve ali. Então já foi melhor. E a nossa previsão daqui para frente é só de melhora no mercado de São Paulo. Sim. Sem dúvida a gente tem que separar São Paulo e Rio. Então aí essa 2018 já começa a entregar essa expansão. Sem dúvida, sem dúvida. Já teve diminuição de vacância em São Paulo? Já teve diminuição, a gente estava com uma vacância de 20%, a gente acha que esse ano a gente vai cair para 17% até o final do ano, são 3 pontos, é bastante. E uma vacância saudável de mercado é algo em torno de 10% a 12%, 14%. A hora que a gente chegar nessa vacância, por que eu falo que é saudável? É saudável porque o proprietário não tem que ceder tanto, o inquilino também não tem. É um mercado que você tem disponibilidade suficiente e não precisa ter grandes, vamos dizer, problemas para nenhum dos dois lados. Sim. Então, se a gente imagina, e a gente está imaginando que vai cair 3 pontos esse ano, pode cair mais 3 pontos no ano que vem, então a gente já chega mais ou menos em 15%. Não tivemos tantas novas construções nos últimos 4 anos, é importante falar isso, simplesmente porque as pessoas que tinham projetos e que puderam parar a obra, que não são quem começou não tinha como parar, mas quem pôde parar a obra, acabou colocando puxou um pouco o freio de mão, esperando um pouco, 2013, 14, 15, 16, então teve um ciclo aí de baixa de entrega, a gente espera um ciclo de baixa de entrega, em função dos últimos anos não ter tanta construção, não ter tido tanta construção. Tem aquele respaldo que ele não para, mas tira o pé um pouquinho. Ele só tira o pé, exatamente. Ele continua com o projeto, ele vai mexendo, mas tudo muito devagar, assim, não tem pressa. E que agora vem no mercado aquecer, pode ser que todo mundo aproveite e fale, vamos lançar. Muito provável, muito provável. Um pouco de entrega ainda vai acontecer em 2018. Não tem, assim, a gente está estimando uma entrega de 200, estou falando de classe A e A+, né? Uma entrega de 200 mil, que é uma entrega razoável, mas, sinceramente, é uma entrega que a gente já sabia, já estava prevista, de obras que não puderam ser separadas. Então, a gente teve alguns anos aí de uma redução de obras ou de novos projetos, de nova entrega, que reflete hoje, porque um prédio demora de 3 a 5 anos para ser construído, que se reflete hoje. Então, por que o mercado está melhorando em São Paulo? Você não tem tanta nova entrega assim, a economia, de certa forma, está com sinais de recuperação, e você começa a ver empresa aqui falando de expansão, que é a boa notícia. Acho que isso fazia tempo que a gente não falava disso, desde 2011. Então, acho que isso é uma coisa que ajuda bastante e que faz com que o mercado agora cresça não só por movimentos de um prédio para o outro, mas com expansão também. E principalmente se a gente tiver redução do desemprego, né? Porque isso também é um outro dado que afeta diretamente a vacância. E uma outra coisa para comentar também, Arthur, que é importante, é assim, se você olhar você tem que olhar muito regiões separadamente, porque você, por exemplo, tem aqui a Faria Lima. A Faria Lima é uma dinâmica, a Chucre Zaidan é outra dinâmica, o Jardins a Paulista é outra dinâmica. Então, você tem que olhar um pouco por região, a gente chama de CBD, né? A região da Faria Lima hoje já está com a vacância super baixa e a gente já tem visto um pouco da postura de proprietário que a gente tinha em 2011, do tipo, olha, eu estou com 3 ou 4 inquilinos aqui, se você não responder rápido, talvez não dê tempo. E a gente já viu que não dá tempo mesmo, a gente já foi com uma proposta e acabamos demorando 2 dias, 3 dias, e isso a gente só viu em 2011.
De 2011 para cá eu podia botar a proposta, esperar 2 meses, que estava lá, e o proprietário me ligando todo dia, falando, pô, mas e aí e tal. Eu falei, bom, agora já não é bem assim na Faria Lima. Mas você tem outros lugares um pouco mais ofertados, que ainda não está assim, mas a gente acha que nos próximos 2, 3 anos, até 2020, isso tende a melhorar. E agora começam novos projetos, que as pessoas começam a se animar para fazer novos projetos, que já tem uma tendência de queda de vacância. Então, esse é o ciclo do mercado, de fato. E era justamente isso a minha última pergunta, né? A gente estava conversando agora há pouco. Os fundos imobiliários atingiram um pico em 2013, no começo do ano, caíram bastante, subiram de novo e já estão num pico até acima, agora em 2018. Então, eu poderia, digamos, entender que no mercado de bolsa, a parte virtual dessa história, já houve o ciclo já rodou inteiro. Já rodou inteiro, é verdade. Só que fundo imobiliário junta a bolsa com o mercado real. No mercado real, não foi a volta toda do ciclo. Não foi ainda, mas assim, a gente está muito otimista com o mercado de São Paulo. A gente, pelos números aqui, não tem muito como fugir disso, porque a entrega está definida, não tem como ter uma entrega surpresa, porque o prédio não tem como aparecer. Então a gente já sabe mais ou menos o que pretende. Algumas coisas podem escorregar para 2019, mas em geral a gente tem uma ideia boa do que vai ser entregue esse ano. E considerando que vai ser entregue, considerando a absorção que a gente está esperando, a gente acha que ainda assim a taxa de vacância vai cair, que é um dado importante, que a taxa de vacância alta foi o que aconteceu nos últimos 4 anos. Né? Então, as perspectivas para São Paulo para a gente são muito boas. Assim. O Rio de Janeiro, como você falou, está sofrendo um pouco mais, porque o Rio de Janeiro tem alguns, não sei se são problemas que São Paulo não tem. Quer dizer, tem o problema do Estado e da cidade, tem o problema da superoferta, está super ofertado o mercado do Rio, e tem o problema que as empresas do Rio não querem se movimentar ainda. O tal do flight to quality que aconteceu aqui em São Paulo, no Rio a gente não está vendo. Porque as empresas estão tão esperando para ver o que vai acontecer ali, que ninguém quer fazer nenhuma movimentação, ainda que seja para melhorar o prédio. Então, no Rio, esse movimento a gente não está enxergando ainda. Tomara que a gente comece a enxergar o mais rápido possível, mas a gente não tem essa previsão tão clara como a gente tem em São Paulo. Sim, se alguma coisa pode mudar no Rio de Janeiro, é surpreender para melhor, né? Porque já está tão ruim a situação, que a gente acha, é isso que a gente acha, não tem como piorar, porque realmente a vacância está super alta. Depende, o Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, ele depende muito de óleo e gás. Então é um polo é uma cidade que depende muito da indústria de óleo e gás. Diferente de São Paulo, que você tem todas as empresas de serviço, as sedes são todas aqui. Todas, tudo diversificado. É tudo diversificado. Então, realmente, você tem uma dependência de óleo e gás, uma delimitação geográfica que o Rio também tem, embora você tenha o porto vindo com grande parte do estoque. Aliás, o porto era para vir com estoque muito maior, e aí muita gente resolveu parar o projeto, e foi bom, senão vem muito, a situação poderia ter sido até pior. Então, está difícil a gente ver quando o Rio vai recuperar, mas a gente imagina que se tiver alguma notícia boa do pré-sal, as finanças do Estado tiver melhor e tiver mais credibilidade, né, de poder voltar a investir no Rio, poxa, isso aí realmente a gente enxerga retomar. Agora, como isso vai acontecer, aí a gente também não sabe quando. Né? É o que a gente torce. É o que a gente torce todo dia. Marina, muito obrigado. Obrigado a você. Passa rápido, né? Passa rápido. Nossa, parece que é muito rápido mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Portas abertas, venham sempre. Obrigada. Para você também, um grande abraço, um ótimo final de semana. Até sexta-feira que vem.